Nós trouxemos aqui 5 itens importantes para as empresas. O primeiro deles, a gente destaca gestão de pessoas. E aqui é um comentário que a gente faz. Eu sempre procuro colocar isso em todos os treinamentos, porque gestão de pessoas é algo bem abrangente, mas as pessoas são a fundação de tudo que a empresa vai construir. E essa fundação, né, além de ser a base, ela é sustentação também. Por quê? Porque quando a gente olha tudo que é desenvolvido nas empresas, eu vou fazer algumas perguntas e você pensa comigo. Para localizar melhorias, identificar melhorias, de quem eu preciso? Eu preciso de pessoas. Para fazer desenvolvimentos, achar soluções, propor soluções, de quem eu preciso? Pessoas. Para fazer saltos, avanços, entregar mais do que a meta, ou entregar a meta, eu estou falando de pessoas também. E a última pergunta é, de quem eu preciso para sustentar tudo que foi melhorado? Todas essas perguntas que eu fiz remetem a pessoas que são, na nossa visão, a base e a estrutura, né? A parte estrutural de qualquer empresa. E muitas empresas, muitas vezes, pagam um preço altíssimo por não cuidar bem de pessoas. Que preço? Preço que é esse? Quando a gente olha uma empresa, a empresa ela tem vários papéis e várias funções. Desde o do maior nível, que é o presidente, até o menor nível que se tenha nessa cadeia. Mas, independente do nível, se a empresa não fizer uma boa gestão, isso pode causar o que a gente chama de ruptura. Vou te dar um exemplo. O pessoal técnico, a área técnica. Se essa área técnica, o pessoal começar a ir embora, ou caso se perceba alguma movimentação que essa área esteja sofrendo baixas, indo para a concorrência, ou sendo mandado embora e não reposto, isso vai causar um problema que na área técnica demora muito para que seja resolvido, porque você não forma um profissional da área técnica, por exemplo, do dia para a noite. Ele pode até vir como técnico de fora, mas para entender como é que funciona o negócio, os equipamentos, o ambiente, leva tempo. Quando a gente fala de gestão para resultados, aqui nós estamos falando de trabalhar com indicadores ou gestão da rotina top-down, desde o CEO ou presidente da companhia até o chão de fábrica. E essas metas, elas vêm de quem? As empresas normalmente têm os acionistas e eles têm determinados objetivos. Por exemplo, aumentar a lucratividade em 15%. Para eu entregar essa lucratividade, mais 15%, isso vai envolver toda a cadeia da empresa, inclusive a parte produtiva. Vou ter que produzir mais, para isso eu tenho que vender mais, produzir com mais eficiência e daí por diante. Ou seja, há uma série de indicadores e métricas que tem que povoar a organização para entregar o que o acionista quer, os acionistas querem. Como é que eu faço isso? É só definir, criar plano de ação? Não. Tem que acompanhar a evolução desses indicadores durante o ano. Mas eu acompanho de qualquer forma? Também não. Então pega um indicador. Eu tenho um indicador que é, até vou escrever aqui, eu tenho um indicador que é produtividade e eu vou acompanhar esse indicador durante o ano. Então minha meta é que ele esteja num determinado patamar e a hora que eu começo a acompanhar esse indicador, a evolução dele, eu tenho que criar planos para atingir a meta. Se ele não estiver atingindo a meta, imagina que o primeiro mês foi aqui embaixo e deveria ter sido nessa linha vermelha. O que tem que ser feito? Tem que ser feito um plano de ação para correção de rumo, para que eles
alcance, né, ou passe a meta que foi estipulada. Como é que eu faço isso? Do dia para a noite? Não. Cada nível dentro da empresa tem seus indicadores, tem suas metas e tem que ter também uma forma bem clara de acompanhamento. Isso é como se fosse uma pirâmide. Então, a base da pirâmide, que é o chão de fábrica, tem os indicadores, aí eu tenho aqui, né, a supervisão, eu tenho todos os departamentos até chegar na parte aqui que é o CEO da empresa e o que ele tem que entregar. Então é tudo conectado, um indicador conectado com o outro para entregar o que se espera como negócio. Marcelo, é só acompanhar quando desviar? Não, é olhar no dia a dia o que está acontecendo para ver inclusive tendências, causas especiais. Então a gestão para resultados é monitorar e controlar indicadores críticos para o negócio. E qual a diferença entre monitorar e controlar? A diferença é enorme. Monitorar eu olho, mas não necessariamente tomo uma ação. Controlar, eu tenho medidas preventivas e medidas corretivas para algo que eu estou monitorando. Gestão da qualidade. Gestão da qualidade, a tradução é tornar a qualidade um hábito. Em um post que nós fizemos alguns dias atrás, a gente fala sobre isso. Por quê? Porque tem um provérbio que minha avó já falava, o que é de casa vai à praça. Marcelo, explica esse negócio aí. O hábito que tem dentro de uma empresa, ele vai para o cliente. Então, tudo que a empresa faz, de bom ou de ruim, afeta o seu cliente. E isso é muito mais do que hábito. Isso é uma mudança de comportamento enorme. Vou falar outra frase para você. Fazer certo da primeira vez. Quando a gente fala nas organizações que área de inspeção, área de qualidade mesmo, é um desperdício enorme, o pessoal fica meio bravo, mas a verdade é essa mesmo. Se a empresa fizesse certo da primeira vez, não precisava de retrabalho, não precisava de inspeção e muito menos área de qualidade para ficar olhando e vigiando o processo. Gestão da comunicação. Uma comunicação bem feita, ela ajuda muito o negócio, mas dependendo de como a empresa desenvolveu essa comunicação, ou se a empresa não tem uma comunicação, isso pode ser um problema enorme para qualquer negócio. Por quê? Porque a informação, vou voltar com o desenho que a gente tinha feito da pirâmide. Quando eu tenho a organização, imagina que eu tenho aqui chão de fábrica e eu tenho aqui diretoria. A forma com que eu comunico algo na diretoria é totalmente diferente de como eu comunico no chão de fábrica. Marcelo, mas a gente está falando de gente, está falando da mesma organização, mas é totalmente diferente. Quando eu falo na diretoria, eu tenho pouco tempo para falar, eu tenho que ser muito objetivo, eu tenho que ser, muitas vezes, contundente, e eu tenho que ter, dependendo da empresa e dependendo de onde estão esses diretores, eu tenho até que usar uma roupa muito mais formal. O chão de fábrica, ele não está querendo saber muito de roupa, esse tipo de coisa, não. Ele está querendo saber o que é e o que vai impactar, se é que vai impactar na vida deles. E se vai impactar na empresa, por quê, quando e quanto vai custar. E principalmente, eu diria, como vai ser feito. Isso acontece nos outros níveis também. Então eu tenho que ter a preocupação de como eu vou fazer com que a informação desça em cada nível. E eu preciso ter também uma habilidade de fazer a informação fluir de baixo para cima. O que está acontecendo no chão de fábrica? O que está acontecendo com o sindicato? Então essa comunicação como um todo é uma arte. Gestão de riscos. Esse item é um item que todas as empresas deveriam dar um foco bem grande. Por quê? Se você pegar uma área, vamos pegar uma área como produção. Quais são os riscos que se tem numa área produtiva? Eu tenho muitos riscos.
desde riscos de acidentes até riscos de paradas de equipamentos, paradas mais drásticas, como incêndio, como greve e várias outras ocorrências. Posso ter problema também no jurídico, ou risco no jurídico, um monte de riscos que você pode ter lá, desde vazamento de informações até como um determinado processo ou ação está ocorrendo. E o que eu faço com isso se eu identifiquei todos os riscos? O que a gente sugere é que esses riscos sejam, depois de identificados, priorizados e, depois de priorizados, que se tenha ações preventivas no caso de haver alguma ocorrência. Quer ver um exemplo? Greve. As empresas que têm essa preocupação de trabalhar com riscos têm a cartilha de como atuar quando há uma greve ou uma tentativa de greve. Marcelo, dá um exemplo aí. Quando tem greves ou greve em uma empresa, há um comitê já formado para onde eles vão sentar, né, em que sala que eles vão se reunir, o que essa sala tem que ter, quem são as pessoas que eles vão acionar, quais são as medidas preventivas que eles já têm que acionar, por exemplo, acionar polícia, acionar bombeiro, acionar a própria equipe de enfermagem da própria empresa, ligar para os diretores, ligar para o presidente. Tem uma série de ações que são deflagradas quando um risco, como uma greve, acontece. Muitas empresas só dão valor à gestão de risco quando realmente ele acontece, mas aí já é tarde demais. Então essa foi a nossa visão geral desses 5 itens. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.